Parece pouco, né? Mas não é. É muito só para lembrar que o que a gente faz movimenta muitas pessoas, né? Não só aqui, também no Brasil, e são muitos anos fazendo isso, muita experiência. Esse som ótimo que eu estava aqui sacudindo é de uma das nossas atrações do ano. Essa não foi revelada ainda. Eu vou falar dela porque tem essa questão da música que eu adoro, que é o Xancute, é o filho do Fela Kuti, que é um dos grandes nomes da música africana, um importantíssimo nome da música africana. Ele tem 2 filhos músicos, mas tem um que foi o herdeiro direto. O Fela Kuti foi fundador, assim, se atribui a ele a criação do Afrobeat, né, a divulgação e a promoção do Afrobeat. E o Xancute é o herdeiro direto dele. E eu já fiz isso no Brasil, estou trazendo para Portugal com muita honra, com exclusividade, porque vocês não podem perder. E aí é isso. O que eu gosto de fazer? A gente não é aquilo que eu falei, nem o maior, nem o melhor festival de Portugal, mas somos um festival bacana, que traz coisas exclusivas para Portugal e para Amarante. Então, esse ano temos várias coisas como essa. A primeira delas é trazer com exclusividade um outro grande nome da música africana, que é o Salif Keita. Esse já está divulgado, mas vale dar uma nota que esse artista é de uma importância enorme para a música e para a cultura africana. Ele é um homem que não era para nem estar vivo, porque ele nasceu de uma família de imperadores e nasceu albino. Isso, para a tradição africana, é um desastre. Ele está vivo, mas anunciou, pelo menos, que iria encerrar a sua carreira de gravação de discos e tal. E não sei se de shows, mas de discos, com certeza, ele anunciou. E eu achei que a gente não podia deixar de tê-lo em Amarante, porque em Portugal, nesse momento da carreira dele tão especial, porque eu acho que ele para cedo, mas é também imperdível. Temos um outro, vou falar dos headlines um pouco, tem o Criolo também, que já está anunciado, é um rapper brasileiro. É muito importante essa presença do Criolo aqui em Amarante esse ano, principalmente porque eu sou brasileira e porque a gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil, e nada mais importante do que essa nova geração. Essas pessoas têm a palavra, eles têm o controle da juventude, basicamente, hoje no Brasil, e muito a dizer positivamente. O Criolo é um artista desse, é um artista meio raro em Portugal, desses de rappers e de hip-hop, foi o que menos veio a Portugal. E tem uma coisa curiosa, que nós fizemos uma enquete com o nosso público nas redes sociais, e o Criolo foi um dos mais votados. E aí achamos perfeito isso, então ele é headline também da noite de sábado, com muito orgulho. Encontrei com ele semana passada em São Paulo, mandou dizer que Portugal que se prepare, que ele vai fazer um show para deixar o sangue dele no palco. E isso é o melhor que eu posso ouvir de um artista, porque os artistas fazem muitas coisas, mas quando eles querem fazer alguma coisa, participar de alguma coisa, querem muito uma coisa, é um estado de doação, e isso é de se considerar. No dia seguinte, no domingo, encerrando o domingo, nós temos essa querida artista, que não é portuguesa, mas é como se fosse de alguma forma, porque é amada aqui em Portugal, é amada pelo mundo, mas é muito amada aqui em Portugal, que é a Mayra Andrade, que depois de um longo período também sem lançar disco, lança um disco incrível, que toda a crítica elogia, e dizem que também quem pôde ver já nos palcos disse que é imperdível. Então, estou muito feliz de ter esses 3 artistas. Estou muito feliz de dizer para vocês que esse ano, de alguma forma, o Mimo é um festival negro. É um festival onde a música africana, a música negra, está muito presente. Um outro aspecto também que eu acho importante é um festival esse ano que tem muitas mulheres, talvez nunca tenha reunido tantas mulheres artistas, e eu acho que isso também é importante para a cultura, para o movimento e para a liderança das mulheres no mundo. Então, eu que sou uma mulher e que faço um festival e viajo pelo mundo inteiro, quero também que as mulheres artistas estejam presentes. Eu vou falar de alguma delas aqui. Tem outras atrações, tem o Bexiga 70, que é uma big band brasileira, formada por 16 músicos, também nessa linha do samba jazz e do afrobeat,
incrível. Os shows do palco são para dançar, tá? Então, acho que venham preparados, até quem não gosta muito, mas porque não vai conseguir ficar parado. Como o seu presidente também não conseguiu ficar o ano passado com o Goran Bregovic. Eu lhe vi lá dançando no meio do público. Eu vi, ninguém me contou. Todo mundo pipoquinha, como a gente diz, né? Todo mundo pulando, que foi um show incrível do Goran no ano passado. Então, então a gente tem essa banda, Bexiga 70, imperdível, vem do Brasil exclusivamente também para Portugal, através do Mimo. Tem uma outra banda, aí sim, um outro aspecto que eu acho que é importante, não só artístico, mas social, que é um grupo da Palestina. É um grupo de hip-hop palestino que tem... Talvez seja hoje o grupo mais importante do Médio Oriente, no sentido de novidade. Tem uma fusão importantíssima da música tradicional Palestina, da Líbia, enfim, daquela região, com o hip-hop, está falando de fusão de culturas, que muito também interessa ao Mimo, porque é um festival que tem headliners importantes, nomes famosos, mas tem muito essa característica de ser um festival que abre janelas para novas culturas, que faz com que as pessoas tenham acesso à música do mundo inteiro. Então, contar com Force Seven Soul é importantíssimo, além de ser um momento também de falar um pouco sobre os conflitos e as dificuldades de um modo artístico, de um modo mais leve daquela região. Então, essas são as atrações da primeira noite. A gente ainda tem um grupo que abre o palco, que eu tenho muito orgulho, que é o Miramar, é um grupo português, na verdade, é um duo português formado pelo Frank e pelo Peixe, dois grandes guitarristas aqui portugueses, e um show lindo que eu vi recentemente, fiquei bastante impressionada com essa fusão da guitarra normal com a guitarra portuguesa e a forma de execução de uma sensibilidade única. Esse não é um show para pular, mas é um show para refletir e para se emocionar. Então, Miramar abre o palco na sexta-feira, no dia 26. Antes disso, a gente estreia aqui no museu. O museu que esse ano mantém a sua programação, que tem sido um sucesso. O ano passado foi lotado, tudo aconteceu de uma forma incrível. Também tem uma ocupação mais abrangente com o cinema. O cinema tem sessões open air aqui, tem os shows e tem a ocupação mesmo com as artes, que é a exposição, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas aqui no museu a gente abre à noite, na sexta-feira, com a Lívia Nestrovski e com o Fred Ferreira, que não é o Fred Ferreira português, mas é um grande músico brasileiro também. Lívia, que é uma menina para ter atenção com ela, porque é uma das grandes cantoras, não só do Brasil hoje, é da nova geração, não é uma artista nem tão famosa ainda no Brasil, mas é de uma qualidade extrema e com um repertório que varia entre a música erudita e a música popular. Então, é muito incrível. A Lívia vai abrir também a nossa noite aqui. Enfim, tem várias outras coisas que vão acontecer. No dia seguinte, a gente tem no palco o nosso querido Samuel Uria, um português que eu admiro muito pela qualidade do trabalho dele, pela qualidade das letras dele, por ser jovem. Eu tenho muito interesse na música jovem portuguesa. Estou cada vez mais apaixonada por ela, porque eu acho que ela realmente traz novidades, tem muita coisa boa, poderia ter escalado diversos portugueses esse ano, tive dificuldades com isso, mas é um ano também que a gente tem mais música portuguesa, e isso deve prevalecer para as próximas edições. Então, Samuel Uria está representando aí uma boa parte dessa comunidade jovem portuguesa. Na sequência, a gente tem o Xancute, que é esse artista que eu já falei um pouquinho no início da música do vídeo, depois do Criolo. No palco, a gente tem uma outra mulher aqui do museu, que é a Adélia Fischer, que é uma instrumentista brasileira. Vou dar uma olhada aqui, porque imagina 51 atrações, por mais que eu faça, eu não consigo guardar tudo. A Adélia Fischer, que é uma grande... uma artista que tem 30 anos de carreira, é diretora musical dos principais teatros musicais brasileiros,
da Elis Regina, Beatles em Céus de Diamantes, que eu sei que já veio aqui a Portugal, Chacrinha, Milton Nascimento. Ela é premiadíssima no mundo inteiro, não só em Portugal, não só no Brasil, e vem mostrar o trabalho instrumental dela. Ela que já tem vários discos lançados, também exclusividade aqui em Portugal, a presença da Adélia. Antes disso, a gente tem aí numa coisa que eu adoro e que eu, de novo, quero agradecer ao seu padre, porque a gente esse ano vai ampliar um pouquinho e vai poder ocupar de novo a São Pedro. Ano passado não foi possível, mas a gente tem um concerto super especial também, às 17 horas, essa igreja de São Pedro, que é uma coisa linda, está toda reformada, é um monumento religioso super importante aqui para a cidade, né? Então tem a Ana de Oliveira e o Sérgio Ferraz também, é um outro artista brasileira de muita importância. A Ana foi espala da Orquestra Sinfônica Brasileira, tocou muitos anos, é uma violinista incrível, formada na Alemanha, e o Sérgio é um compositor incrível, pernambucano, então eles vão fazer um concerto instrumental que junta o armorial, a música instrumental. E um pouquinho mais tarde, aí na Igreja de São Gonçalo, um concerto que eu também tenho muito afeto, que são dois grandes nomes do jazz e da música, que é o Stefano Bolani, italiano, já conhecido do público português, e o Hamilton de Holanda, que é um artista que já encantou aqui várias vezes com seu baile do Almeidinha, que vem numa outra formação, o público vai poder perceber um outro lado do trabalho dele. É um duo sem palavras, eles viajam o mundo inteiro só vendo o que os dois fazem, são dois virtuosos. O Bolani é um craque, né? Um dos maiores nomes da música italiana, é pianista, e o Hamilton, com seu bandolim, nos fazem viajar, e naquele espaço que é tão lindo, tão afetivo, que é a Igreja de São Gonçalo. Então, acho que tem que ter fôlego, né? Não tem? Porque a noite ainda não acaba aí. Depois do Criolo, ainda tem o DJ Ride no palco do Ribeirinho, que também é uma estrela aqui da música portuguesa, enfim, premiadíssimo. Ele vai fazer a gente dançar até mais tarde um pouco lá no Parque Ribeirinho. No domingo, grande orgulho de abrir com a Orquestra do Norte, uma orquestra que é da região, que tem a sua sede, a sua casa aqui em Amarante, e que tem também a Câmara como uma das grandes parceiras para a viabilidade dela, e a gente poder ouvir assim, um pouco do outro lado da música clássica, um programa mais voltado para isso. Então, tem Mozart, são duas peças, uma sinfonia inteira, e mais uma outra peça que eu não estou recordando quem é o compositor, mas é sempre também uma delícia ouvir uma orquestra, né? Eu adoro conjuntos instrumentais grandes. Se eu pudesse, eu faria um festival só de orquestras. Tenho muito amor a isso. A Fortuna, que é uma artista muito interessante, ela trabalha o repertório ladino, que é um idioma dos judeus espanhóis, de alguma forma, e que também está presente em alguns lugares da Europa. O trabalho dela é todo de pesquisa voltado para isso. Vale muito a pena ver. É uma das artistas raras. Eu conheço muita coisa de música, mas acho que poucas vezes eu vi um trabalho como a Fortuna. Ela vai estar aqui no domingo no museu. Violões Barbá, que é outra paixão que eu tenho, é um grupo muito diferente. Eles são da Mongólia, da Bulgária e da França. São 3 músicos que conseguem ser uma orquestra, tocando instrumentos tradicionais dos seus países. Tem um som gutural, assim, uma coisa incrível. É muito bom ver. Tem coisas que a gente não consegue explicar, gente, só vendo. Mas acho que o mimo é isso. Eu sei de muitas pessoas que me dizem que quando o mimo lança a programação, eu vou para o Spotify, eu vou para o Deezer, eu vou para as plataformas procurar isso. Então, Violões Barbá não se deve perder. No palco, a gente começa a noite com o Estereossauro, nesse trabalho maravilhoso que foi feito, tendo como base as músicas da Amália, Bairro da Ponte. E eles convidam 2 grandes nomes da música portuguesa também, que é o Camané e a Capicua. Então, é muito bom ouvir. Não sei quem já teve a oportunidade de ouvir o Estereossauro. Fiquei apaixonada pela música deles, pela leveza, pela delicadeza com que foi feito. Pegar umas bases de um trabalho, né? É quase pecado
mexer nas coisas que a Amália construiu, porque eram tão lindas e tão perfeitas, né? E aí vir com isso e a gente poder ter coragem de mostrar aqui, é porque tem qualidade. Então, estou muito feliz com a presença do Estereossauro. Depois a gente tem um artista brasileiro que é muito famoso aqui, e tem doce, melodioso, é um compositor que eu acho que veio para ficar na música brasileira. É o Rubel, vai tocar aqui também no palco, abrindo para Mayra Andrade. Eu não falei no sábado de uma coisa que eu deixei para falar agora, que é o Prêmio Mimo Instrumental, o Prêmio Mimo de Música, desculpe, porque no Brasil ele é o Prêmio Mimo Instrumental, que foi uma iniciativa, seu presidente, que o Mimo tomou esse ano, talvez até ousada, mas sem nenhuma arrogância, fiquem certos disso. É um prêmio para somar a essa cultura portuguesa jovem, aos outros prêmios que Portugal já tem nesse sentido. Nós fazemos um prêmio similar no Brasil há 6 anos e ele é um sucesso, e fortalecida por isso, pelos grandes nomes que o prêmio revelou no Brasil e que hoje são artistas que estão em palcos mundiais. Eu vou só dar um exemplo. O Mimo ganhou agora um edital super concorrido no Brasil, que é o edital da Petrobras de Cultura, e foram só 2.500 participantes, foram só 19 selecionados, e eu tive a honra de ganhar entre esses 19 com o Mimo, tendo um artista que foi revelado no Mimo também como vencedor. Mas foi mesmo revelado, não é uma coisa assim, já era um artista, ele já era um artista, claro, mas ele era um artista de Pernambuco, que tinha muito pouca projeção nacional, que a partir desse prêmio que o Mimo ofereceu a ele ganhou projeção, interesse da imprensa, ganhou visibilidade, como é muito bom um artista, foi ganhando carreira. Então, esse é o Amaro de Freitas, não pôde estar aqui, queria que ele estivesse aqui esse ano, não pôde estar, mas... e aí esse prêmio tem essa característica, ele não é um concurso de novas bandas, ele é feito para premiar quem já está no mercado, e ele tem uma característica que é premiar artistas entre 18 e 40 anos de idade. Aqui, até mais abrangentemente, ele vai trabalhar com a música popular e com a música instrumental, com a música eletrônica. E o grande prêmio disso é um artista que for selecionado nessas 2 etapas que tem o prêmio vai participar do Mimo Brasil. Eu acho que é uma boa oportunidade sair daqui, vai tocar aqui em Amarante também no sábado, abrindo a noite no Ribeirinho no sábado. A ideia é essa, que esse artista tenha projeção e experiência já, a mesma que tem os headlines do festival. Ele vai tocar aqui nessa noite do sábado, que é uma das noites mais importantes, e vai tocar no Brasil com a mesma importância. As inscrições estão abertas no nosso site, elas vão até o dia 10 de julho, promovam isso, divulguem aos amigos. Ainda tem um outro aspecto, que é quem vencer o prêmio vai para o Brasil, mas tem uma categoria que é um artista revelação, e que, numa parceria com a Valentins Carvalho, que é uma editora super importante, vai registrar um disco com a Valentins Carvalho, ser lançado dentro de promoção. Esse é um artista que precisa ser uma revelação mesmo, de fato, não ter ainda uma gravadora. Então, é um prêmio abrangente. Tem cinema, coisas incríveis, tem filmes sobre Miles Davis, tem filmes sobre Arnaldo Antunes, tem João Gilberto, um filme sobre João Gilberto. Vocês sabem quem é João Gilberto? Todo mundo sabe? Aquele grande inventor da bossa nova, aquele grande nome da bossa nova, um dos homens mais estranhos e maravilhosos da música brasileira. Ele é uma figura muito temperamental, muito diferente. E foi feito um filme, Por Onde Anda João Gilberto, é mais ou menos isso. Mas a gente vai poder ver isso com exclusividade, a primeira exibição dele aqui em Portugal. Mas no dia anterior, na abertura, tem um filme sobre Iacanga, O Barato de Iacanga. Iacanga foi o Woodstock do Brasil. 2 anos aconteceram esse festival no Brasil, no interior de São Paulo, uma loucura, uma loucura, loucura. E todos os grandes artistas da música brasileira, de Caetano Veloso, João Gilberto, Macalé, Rita Lee, todos participaram. Então, é muito interessante ver os bastidores disso. Então,
a gente vai discutir por ano de onda João Gilberto, e a gente depois vai ver no outro anterior que João Gilberto estava em Iacanga. Tá? Então, é só para brincar com isso. Tem fórum de ideias. O MIME é o seguinte, o MIME é um festival que ninguém fica parado. Aqui, artista trabalha de verdade mesmo. Então, todos eles ou dão aula, ou participam do fórum de ideias. Então, Salif Keita participa do fórum de ideias, Xancute participa do fórum de ideias, e Criolo participa do fórum de ideias. E o que a gente ganha com isso? A gente pode ver o artista para além do palco. Né? Para além do que ele faz no palco, conhecer um pouco da sua história, da sua vida, dos seus processos de criação. E, quando não é assim, ele está dando aula, ele está compartilhando a experiência dele com o outro. Nem todo grande artista é um grande músico. Mas será que é só isso que importa? É só a técnica? Ou a gente precisa compartilhar? A gente precisa passar as coisas, a gente precisa falar de amor, falar de generosidade, de troca. E nosso programa educativo, além de ter a questão técnica, tem esse aspecto também. Então, está tudo aí, tem várias pessoas importantes dando aula e tal. A poesia vai falar de amor esse ano, a Chuva de Poesia. Porque não tem tema melhor para poesia, né? E aí tem um grande apanhado de poetas mundiais, muitos portugueses. Fiquei muito feliz de ver nomes como Saramago, como poeta incrível, como Jorge de Sena, como esse centenário da Sofia de Mello Brainer. Enfim, alguns brasileiros também, mas tem Bocage, tem outras coisas, poesias de outros tempos que falam sobre amor. Então, a nossa Chuva de Poesia vai reunir 30 poetas e, aliás, vai reunir 18... Não, estou confundindo com a exposição. Vai reunir 30 poemas de diversos poetas nacionais, Pablo Neruda, Flor Bela Espanca. Então, vale muito a pena conhecer a Chuva de Poesias. Por último, trouxemos para Portugal, o ano passado, a exposição de modernistas. Aliás, para Portugal, não, desculpe, Amarante, que foi incrível, foi um verdadeiro sucesso. Tivemos mais de 12 mil visitações nesse período, enquanto ela esteve aqui. Isso é muito bom. E fizemos, acima de tudo, chegar, junto com o MIMO e com a Câmara de Amarante, exposições de artistas que não vêm sempre, que nem sempre podem ser vistos nessa região do país. E esse ano, acho que, de alguma forma, estamos até nos superando, porque vamos trazer uma outra exposição, que é a de abstração, em parceria com a Fundação Milênio BCP. Esse é o maior núcleo de arte da Fundação Milênio. Eles têm mais de 3 mil peças, mas esse é o maior conjunto de obras, é a abstração, e tem uma seleção de poemas lá, de obras que vão ser exibidas aqui, que estreiam dia 26 no MIMO e que vão até outubro. É isso. Peço desculpas, já acabei me alongando, mas é para falar um pouquinho para vocês do que tem aqui. Tem muito mais que isso, tem gente bonita, tem comida, tem paixão na realização. Vocês vão poder ver muitas coisas do que eu estou falando em loco aqui e vão saber que depois opinar sobre isso. Muito obrigada mais uma vez, senhor presidente. Muito obrigada a vocês pela paciência. Eu quero dizer para vocês que não acabou, que a gente tem sempre uma surpresa bacana e a gente tem essa questão muito presente da música portuguesa nesse palco, sempre, nas conferências. Esse ano a gente tem um artista super especial da nossa programação, já citado aqui, nosso querido. Recebam com carinho, por favor, Samuel Uria, para mostrar para a gente aqui um pouco sobre o seu trabalho, que ele vai depois apresentar no MIMO. Muito obrigada.